Olá pessoal, esse é o nosso estudo número 5 de tempos difíceis. Como vocês sabem, estamos baseando o nosso estudo no guia de estudos do livro de Apocalipse de Michael Bickle. Ele é pastor da International House of Prayer, ok? E nós estamos fazendo então um panorama sobre o livro de Apocalipse. Na aula anterior, nós corremos alguns assuntos importantes, como, por exemplo, os símbolos, para a gente entender, né? Quando a gente estiver lendo o Apocalipse, entender o que cada símbolo quer dizer. Nós passamos também pelas trombetas e pelos selos. Então, nós discorremos do capítulo 1 até o 9 de Apocalipse, e agora nós vamos dar continuidade do 10 em diante. Bom, o mais importante para vocês, eu não vou poder ler todos os versículos, mas são bastante versículos, então eu gostaria que vocês anotassem, tenham aí as suas dúvidas para a gente poder discutir no dia da aula, tá bom? Bom, Apocalipse 10, vamos lá, pessoal. Nós vamos agora falar um pouco sobre os mensageiros proféticos, ok? Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala com relação a isso. Apocalipse 10, de 1 em diante até o Apocalipse 11, 13. Capítulo 11 até o versículo 13. Nos fala sobre o que acontece depois, né, das trombetas. Nos vai falar a crise das trombetas, né, e vai nos mostrar que existe uma assistência aos santos. À medida que Deus promete providenciar direção e poder profético através da liberação do derramamento sem precedente do Espírito Santo. Queridos, em Atos 2 a gente vê o derramamento do Espírito, mas vai ser algo assim que realmente ninguém nunca viu, nem nunca se falou, porque vai ser incrível. Então Deus mantém aí nesse texto algumas informações chaves, escondidas, que serão vitais para o fim dos tempos, né? Porém, no fim dos tempos, ele irá revelá-la à sua igreja. Isso está em Apocalipse 10, 4. Então ele vai ungir essas duas testemunhas, né? Porque essas que vão ser aquelas que vão trazer o consolo para os santos, vão auxiliar o povo de Deus com grande poder durante os 3,5 últimos anos da grande tribulação. Então Jesus também usará mensageiros proféticos, né? Que vão pregar o evangelho além desses dois testemunhas proféticas. No Apocalipse, no capítulo 11, nós vamos ver o que a palavra fala sobre o arrebatamento da igreja. Se você prestar bem atenção, no Apocalipse 11, de 14 a 19, vai nos contar sobre o arrebatamento da igreja, certo? Só que o que acontece? No 15, fala assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Depois você vai para o 17 e diz: porque assumiste com grande poder, passastes a reinar. Ok? E em 1 Coríntios fala que nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos. Né? E no versículo 52 diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, né? Aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso está em 1 Coríntios 15, esqueci de falar um capítulo, de 51 a 52. Então, o arrebatamento, ele vai acontecer na última trombeta, a sétima de uma série de 7 trombetas, que está em Apocalipse 11, 15. Então, a última trombeta sinaliza o tempo que Jesus arrebata a igreja. O arrebatamento é o primeiro evento da volta, né, da segunda vinda de Jesus, que são 3 estágios ao todo. Primeiro,
Em Apocalipse 1:7 nós vemos que Jesus, o que ele faz? Ele virá sobre as nuvens e todo olho verá, não é isso que diz a Bíblia? Então ele vai dar uma passeada aí no planeta todo arrebatando os santos. O segundo evento, ele percorrerá a terra. Você acha isso em Isaías 63, de 1 a 6, e Abacuque 3, de 3 a 16. E o terceiro evento dessa volta de Jesus é quando Jesus entra em Jerusalém. Aí ele começará a usar as 7 taças da ira de Deus para destruir o exército do anticristo. Ok? Que estarão reunidos aonde? Ao redor de Jerusalém. Então, Zacarias 12, 1 a 3 fala isso, e também Zacarias 14, de 1 a 5. Somente então ele substituirá todos os governos da terra. Ok? Vai ser muito exciting estudar sobre isso. Apocalipse 12 a Apocalipse 14, nós vemos sobre a guerra espiritual. É exatamente a sessão posterior à 7ª trombeta do arrebatamento, ok? Então, em Apocalipse 11, 15, nos dá assim, uma percepção da magnitude do ataque de Satanás contra a igreja. Por isso mesmo, né, que nós vamos ver que a ira de Deus precisa ser tão severa. Isto é, Satanás, ele vai pelejar através dos seus 2 vasos mega malignos, que são o anticristo e o falso profeta. Ele vai usar esses 2 mega arqui-inimigos durante essa fase. Então, na verdade, essa sessão ela é assegurada, né, pela vitória aos santos e o julgamento do anticristo. Você vai ler nesses capítulos. Isso tudo vem antes do anúncio da liberação das 7 taças da ira de Deus, que está em Apocalipse 15 a 16. Porque nos dá uma compreensão, então, como eu estava dizendo antes, por que a ira de Deus precisa ser tão severa? Por que requer 7 taças? A resposta, querido, se encontra no fato de que bilhões de pessoas irão adorar voluntariamente o anticristo como Deus, né? Consequentemente, eles irão operar no mesmo espírito do anticristo. Essas pessoas irão operar no mesmo espírito do anticristo e realizar as mesmas obras do anticristo. Deus vai permitir que o livre-arbítrio humano, entendeu, seja exercido plenamente. Agora, essas 7 taças da ira de Deus, elas serão necessárias para impedir o avanço deles, para impedir que esses homens perversos destruam os santos, exterminem com toda a raça humana. Então Deus vem com interferência nesse grande mover demoníaco, né? Antes que todos eles poluem a terra com essa maldade. Ok? E também para salvar aqueles que estão vindo a conhecer ao Senhor nessa época. Ok? Em Apocalipse 13, de 1 a 10, nós vamos ver então que o anticristo fará guerra contra Deus e o povo de Deus, com auxílio de aliança política, militar e econômica, né, da confederação desses 10 reinos, dessas 10 nações que a gente já falou um pouquinho na aula passada. Em Apocalipse 13, de 11 a 18, o falso profeta se devotará, tá, em induzir todas as nações a adorar Satanás. Você vai ver, isso é a função do falso profeta. Ele vai ensinar, ele vai instigar o povo com essa falsa religião deles a adorar o anticristo e indiretamente a Satanás. Isso está em Apocalipse 13, de 4 a 8. Agora nós vamos para Apocalipse 15 a 16. Nós vamos agora ver sobre as 7 taças da ira de Deus. Quais são elas e o que elas representam, né, nesse tempo. Então,
Então, as 7 taças são a terceira e última série de juízos numerados, está em Apocalipse 16. Jesus irá liberar as 7 taças de forma semelhante à liberação das 10 pragas do Egito, como está em Êxodo 7 a 12. Nós vemos aqui que essa série de juízos destruirá os recursos dos exércitos do anticristo. Então, as 7 taças da ira, de acordo com o estudo daqui, nós estamos vendo que essas 7 taças, elas vão ser derramadas durante um período de 30 dias. Exatamente como aconteceu com as pragas no Egito. E tudo isso durante o tempo em que Jesus estará marchando sobre a terra e pela Jordânia, como vimos na aula passada, entrando em direção a Jerusalém para pelejar a última batalha da campanha do Armagedon e resgatar o remanescente não salvo de Israel. Está em Zacarias 12, de 1 a 9, Zacarias 14, 1 a 5, Isaías 63, de 1 a 6 e Abacuque 3, de 3 a 16. E é incrível a gente ver como todos os profetas no Antigo Testamento mencionavam o fim dos tempos e a chegada de Jesus, a segunda volta de Jesus. É incrível, né? Tanto os profetas maiores quanto os menores profetizaram sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Bom, um pouquinho sobre a segunda vinda de Jesus. De acordo com esse estudo, nós vamos ver que acontece num período de 30 dias. E esse período, ele está melhor explicado se comparar ao período de tempo de 3 anos e meio, que você encontra em Apocalipse 11, 2 a 3, em Daniel 7, 25, 9, 27 e Daniel 12, 7, ok? Então, isso é rapidamente, mas depois nós vamos voltar lá com mais propriedade para falar sobre isso. Vamos ver um pouco sobre as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16, vamos lá? Apocalipse 16 diz que quais são essas taças. A primeira é a chagas dolorosas nos adoradores do anticristo. Você acha isso em Apocalipse 16, de 1 a 2. A segunda taça é o suprimento de comida. O mar se transforma em sangue e tudo que vive no mar morre. Apocalipse 16, 3. A terceira taça é o suprimento de água que vai acabar. Então, toda a água potável se transforma em sangue e seca, né? Ninguém vai conseguir beber, exatamente como a praga do Egito. Apocalipse 16, 4 a 7. A quarta taça é a de tormento, um intenso calor e vai descer fogo do sol. Está em Apocalipse 16, de 8 a 9. A quinta taça fala da destruição, trevas no império global do anticristo. Apocalipse 16, de 10 a 11. A sexta taça fala sobre a culpa global. Isso é bem interessante, porque demônios seduzem as nações e levam para o Armagedon, né? Isso está em Apocalipse 16, de 12 a 16. Você vai ler o texto bíblico e você vai entender o que essa sexta taça quer dizer. E a sétima e última taça é a aniquilação. Então, o que fala ali? Fala que o pior terremoto de todos os tempos e pedras de saraiva de quase 35 quilos. A palavra fala um talento é 35 quilos. Apocalipse 16, dos versículos 17 a 21. Incrível. Então, tudo isso nós vamos ver, quer dizer, nós como igreja já teremos subido, mas isso vai acontecer e você vai encontrar no capítulo 16 para você entender melhor. Vamos conhecer um pouquinho sobre a queda da Babilônia, está no capítulo 17, de 19 ao capítulo
18. Bom, a sétima taça declara o juízo violento de Deus sobre a Babilônia. Você acha isso no finzinho do capítulo 16, versículo 19. Então, esses versículos a seguir, eles nos dizem, né, o porquê desses juízos severos de Deus são necessários. São necessários porque Deus assegura aos santos a certeza do juízo que vai cair sobre a Babilônia. Enquanto, né, que a gente vê essa aparente invencibilidade das redes mundiais malignas, seja religiosa, econômica, né, o povo lá passando pela grande tribulação verá isso, que a Babilônia seduz muitas pessoas a praticarem o mal, a perseguirem os santos. A Babilônia é poderosa, é o sistema, nós vimos na aula passada que a Babilônia é o sistema religioso e político, né? E a Bíblia nos diz, através dessa ira das taças, que existe um juízo que vai cair sobre a grande meretriz, em Apocalipse 17, e a queda da Babilônia em Apocalipse 18. Então, tudo isso vai acontecer para destruir muitos recursos de infraestrutura do Império das Trevas, ok? Por que isso, queridos? Para dar esperança àqueles que estão sofrendo por amor ao Evangelho, né? Porque muitos vão ser alcançados durante essa época. Depois dessa parte, nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro, que dá uma grande esperança também ao povo. No Apocalipse 19, nós vamos estudar o milênio, os novos céus e a nova terra, né? E Apocalipse 19, 11 diz: eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro, Jesus, se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E no versículo 14 fala que seguiam-nos os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos. O versículo 15 fala: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. No versículo 16 fala: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E no versículo 19 diz: e vi a besta, que é o anticristo, e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas aí o versículo 20 fala assim: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E no versículo 21 diz: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Então, nós lemos Apocalipse 19, de 11 a 21. Incrível palavra que nos traz consolo, que nos traz conforto. Amém? Bom, nós vamos estudar mais adiante, na próxima aula, a marcha de Jesus entrando em Jerusalém como um rei vencedor, como um rei guerreiro, né? Porque ele vai lutar nessa campanha do Armagedon, destruindo o exército do anticristo. E essa passagem, ela vai descrever a segunda vinda de Jesus à cidade de Jerusalém para sentar no seu trono aqui na terra como rei dos reis. E ele já lançou, né, Satanás, o anticristo, não Satanás, mas o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. E ele então prende Satanás por 1000 anos. Isso aí nós vamos ver então na aula que vem, e vamos estudar também sobre o milênio, ok? Vamos dar uma panorâmica em tudo isso. E gostaria que você estudasse então essa matéria. É bastante texto bíblico para estudar. Eu vou cortar ela por aqui porque
falar um pouco da Guerra do Armagedon, falar do milênio, né? Porque nós acreditamos num milênio, um período literal de 1000 anos, né? No qual Jesus vai reinar o mundo a partir de Jerusalém. Ele vai colocar o trono dele lá e vai ter como que uma sede governamental mundial ali, e nós vamos então estar analisando mais isso, e é um texto bem complexo, que eu vou deixar então para a próxima aula. E aqui fica o meu abraço para você e o desejo de que esse estudo esteja sendo bênção na tua vida e que você possa estar abrindo os olhos do teu entendimento para quando você estudar Apocalipse, ler a palavra, você crescer na graça, no conhecimento, no entendimento e não ser enganado por falsos ensinamentos. Deus abençoe, um abraço, fica na paz.